Boa noite a todos. Então, vou agora declarar aberta a 23ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Hoje estamos aqui ao meu lado o segundo secretário acadêmico Walter Zin. Também quero dar boa noite à senhora acadêmica, aos senhores acadêmicos, e nós não temos nenhuma comunicação da secretaria. Então, vou abrir a palavra para a comunicação dos acadêmicos. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Cadê o microfone? Apenas para destacar a recente concessão do título de emérito da UFRJ ao acadêmico Walter Zin. Acadêmico Rossano Fiorelli. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, eu pedi a palavra para externar aos acadêmicos e academia o convite que irão receber do diretor do Hospital Universitário Gafreguinle, da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, que tem completar os 90 anos de idade, teve o seu centro cirúrgico reformado, e nesses 90 anos, pela primeira vez, terá uma denominação. Por unanimidade, o centro cirúrgico do Hospital Universitário Gafreguinle passará a ser denominado Centro Cirúrgico Professor Pietro Novellino. Dia 6 de maio, todos serão... E todas as salas também serão nominadas, das quais vários acadêmicos terão seus nomes lembrados. Obrigado. Parabéns, acadêmico Pietro Novellino, justa homenagem. Continua aberta a palavra aos acadêmicos. Não tendo mais nenhum acadêmico que deseje fazer uso da palavra, vamos dar continuidade ao simpósio de celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária, organizado pelo acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, a quem eu convido para compor a mesa. Passarei, então, a palavra ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que irá coordenar os trabalhos dessa segunda parte do simpósio. Obrigado, presidente Antônio Gidinardi. Eu queria, em nome da presidência da academia, da presidência em exercício, chamar para compor a mesa o meu diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. José Paulo Gagliardi Leite. Isso. Bom, dando continuidade a esse simpósio, nós já tivemos 3 palestras na parte da tarde e vamos dar continuidade com mais 2, agora na hora da sessão ordinária, da sessão científica ordinária, e queria chamar um amigo, um colega, um professor importante na área de infectologia, de malariologia, um colega e parceiro do comitê assessor, comitê técnico assessor do Ministério da Saúde, de muitas ações. Estava me lembrando desde o Polo Noroeste, Marcos, no CNPq, professor Marcos Boulos, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da PUC, de Sorocaba, é o segundo nesse simpósio, formado pela PUC. Ele tem mestrado e doutorado em livre docência na USP, na qual ele dirigiu a faculdade, tanto a Faculdade de Medicina quanto o Hospital das Clínicas. Marcos tem uma trajetória longa e muito profícua na área de infectologia, como eu disse, é professor titular do Departamento de Doenças Infecciosas e, há relativamente pouco tempo, ele é coordenador da assessoria especial da Secretaria de Saúde de São Paulo.
O Marcos Boulos conhece muito de malária do seu ponto de vista clínico, do seu ponto de vista de malária grave e do seu ponto de vista de malária no contexto de medicina de viajantes, que é o que ele vai nos falar. Obrigado, professor Marcos Boulos. Muito obrigado. Eu queria primeiro cumprimentar o excelentíssimo presidente em exercício, Antônio Egidio Nardi, o colega doutor Cláudio Ribeiro, organizador do simpósio, os integrantes da mesa, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados, senhoras e senhores. Bem, cabe a mim falar um pouco sobre a malária no contexto de medicina de viagem. Malária, de fato, é um problema muito grande. Foi muito maior, chegou a ser em nível enorme em termos de abrangência internacional, a tal ponto que nós tivemos parte do mundo todo com malária. Tem que lembrar que malária, historicamente, existia malária desde a época dos faraós, várias pessoas, Alexandre o Magno morreu de malária, Cleópatra teve malária, tudo na história da malária, a malária sempre foi importante. Chegou até um nível, como nós podemos ver, em que pega, aqui já estamos nesse momento, muito menor, mas esse nível mesmo que nós temos aqui, que você pega toda a África praticamente, a África subequatoriana, pega a região do Sudeste Asiático, a Índia, o continente asiático na parte da Índia e um pouco da América Latina. Esse nível de malária chegou a ser um número de casos exorbitante. Para vocês terem uma noção, em torno de 10 anos atrás, só na África nós tínhamos mais de 100 milhões de casos de malária por ano. E mais de 1 milhão de crianças com menos de 5 anos morriam de malária por algum tempo. E esse número melhorou um pouco para mostrar que às vezes investimentos, até investimentos não individuais, mas com um grande número de coisas, por exemplo, a Fundação Gates, em determinado momento, resolveu, Bill Gates falou que ia acabar com a malária no mundo. Era impossível, era um sonho, mas com o investimento que ele fez para comprar mosquiteiro impregnado para toda a região subequatoriana na África, fez que o número de casos reduzisse de 100 milhões para pouco mais de 1 milhão de casos de malária e chegou a morrer 32 mil crianças, quando antes morriam 1 milhão de crianças por ano. Isso mostra que um investimento simples, ela pode, simples em termos, claro, não em recursos, mas com ações simples, você pode reduzir problemas muito importantes. Lembrando, quando se falou hoje aqui de uma vacina que protege 30% da população, essa vacina a gente pode dizer que, pelo nível que ela representaria em termos de custo, seria mais quase um grande negócio do que resolver a proporção, quando você tem medidas muito mais simples que resolvem a situação. Né? Se você tiver uma vacina efetiva, tem que ser pelo menos 80% de proteção. Né? Bem, no Brasil, nós tínhamos uma questão de algumas décadas atrás, a região amazônica inteirinha, e nós tínhamos a que a gente chamava com uma linha que cobria, que a gente falava que é a linha que cobria de erradicação a curto prazo, que seria a região mais fora da Amazônia, e a longo prazo, que é a região amazônica todinha. Né? Esta malária foi reduzindo com ações concretas. Nós chegamos a ter, há 15 anos atrás, mais 630 mil casos de malária em um único ano no Brasil. Com uma predominância de Vivax, mas chegava a ter quase 40 e poucos % de falcíparo, que é a malária mais grave. Hoje, a malária se reduziu bastante, e esse mapa que eu pus aqui em 2014, mas é igualzinho do atual, ela está reduzida em áreas específicas, com poucos municípios que são responsáveis pela maior parte dos casos de malária.
mas mostrando que as ações que foram feitas, que foram realizadas, fez que a malária reduzisse de maneira importante. Desses 630 mil casos, nós chegamos a ter em torno de 100 mil casos a questão de 4 anos atrás. Mas, por questões de várias causas, mas até questões políticas, permitiram que a malária voltasse a subir. E nós estamos falando hoje, no momento em que a malária está subindo, e nós estamos muito preocupados com o acréscimo da malária no nosso país outra vez. Nós chegamos a comentar, Cláudio e eu, na reunião do Comitê Assessor de Malária, em eliminação da malária falcíparo no Brasil, que é a malária que mata, né? Porque nós tínhamos 10% da malária só por falcíparo e existia essa concorrência. Hoje nós não podemos mais falar nisso. A malária voltou a crescer e, infelizmente, essas alternâncias que estão relacionadas também a problemas sempre com uma falta de foco no conteúdo, ou seja, questões políticas, fazem com que permita que ela aumentasse. Essa era a situação da malária na África Negra, na África Subequatoriana, com um número de casos que chegava a 1 milhão de casos, que hoje é muito menor, mas ainda continua sendo um problema muito sério entre as crianças africanas, o número de mortes por malária nessa região. Bem, quando eu falo, o que eu faço de um viajante, se eu quero viajar para a região de malária, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que responder algumas coisas. Para onde o viajante está indo? Bem, se eu for para a área de baixa transmissão, qual as áreas de baixa transmissão? Nós vimos aqui atrás, né? Área de baixa transmissão. Aqui no Brasil, quase toda a área é área de baixa transmissão, excluindo alguns poucos focos, a área de alta transmissão. No mundo, nós temos baixa transmissão em quase todo o mundo. Você tem a área de alta transmissão aqui, especificamente na África, na parte subequatoriana no oeste, aqui um pouquinho, Porto e Oceania, e no Brasil poucos casos. Então, quando eu tenho área de baixa transmissão, eu não tenho que fazer nada a não ser usar repelente para não ter a picada do mosquito. Então, ou seja, se eu vou para a área de alta transmissão, aí eu tenho que pensar se eu tenho que tomar algum medicamento para proteger o risco eminente que pode ser da malária, a quimioprofilaxia. Mas vocês vão ver que eu vou mostrar em seguida, que a quimioprofilaxia hoje tem indicações muito limitadas no contexto da malária mesmo internacional, a não ser que você vai ficar muito tempo na região. Quando será a viagem? Se eu vou pegar uma viagem numa época em que você tem uma época, depende do local, por exemplo, a malária não transmite o ano todo. Você vai numa região quando você tem mais calor, mais chuva, mais água, você tem mais malária. Então você precisa saber a área o momento que você vai. Qual o estilo e duração da viagem? Se eu vou fazer uma malária, eu vou viajar para uma região onde eu quero acampar, vou como mochileiro, eu quero fazer ecoturismo, ou eu vou a trabalho, vou ficar num hotel com ar-condicionado e não vou ter contato. Então, independente da região que eu vou, se eu vou para uma região muito malarígena, por exemplo, vou para Angola, por exemplo, se eu vou ficar a trabalho lá num hotel 5 estrelas ou no ar-condicionado, eu não tenho risco de ter malária, né? Apenas, claro, se eu vou, eu vou visitar algum lugar lá aqui no meio do campo, usa repelente, aí é possível, né? Então eu preciso saber o tipo de acomodação, atividade, a razão e a duração da viagem. Se eu vou fazer uma viagem curta, eu não vou fazer quimioprofilaxia. Por quê? Quimioprofilaxia fala que para a gente ter um nível de medicamentos no sangue quando eu chego, eu tenho que começar a tomar pelo menos uma semana antes, idealmente 2 semanas antes da viagem começar a tomar remédio. Para chegar lá no local da viagem, quando eu estiver lá, eu estiver com o sangue, tem suficientemente drogas para evitar que a malária procrie. E vou tomar até 4 a 6 semanas depois de eu voltar. Então, se eu vou ficar 1 semana, não tem cabimento eu ficar tomando tanto remédio, mesmo que eu vá para o lugar. Uso o repelente e se tiver malária, eu tenho que pensar em malária. Vou lá e trato, é muito mais fácil. Malária, se você diagnostica sem atraso, o tratamento é fácil e é efetivo. Então, não é necessário fazer quimioprofilaxia em condições quando a viagem é curta. Quem é o viajante? Aqui o CDC, nos Estados Unidos, eles põem um problema que é os imigrantes de primeira e segunda geração. Muita gente que mora, por exemplo, em regiões malarígenas, que a família veio morar, por exemplo, vinha morar nos Estados Unidos, é comum os imigrantes de primeira e segunda geração voltarem para casa para visitar parentes e pegarem malária grave.
Então, é o risco maior que eles tinham, é quando você tem imigrantes primeira e segunda geração. E, obviamente, gestantes. Gestante tem um risco grande, não só porque pode ter uma queda da imunidade relacionada à gestação, mas principalmente porque a placenta, ela alberga o plasmódio por muito tempo e ela procria. É quase que um local onde existe replicação do parasita, da malária, possibilitando que você fique com um tempo muito grande, levando a problemas mais importantes posteriormente. Além do que, quando a gestante tem malária, o que é muito importante, ela tem, se a gestação, principalmente for no terceiro trimestre da gestação, ela tem, pelo volume abdominal, ela tem compressão das vias aéreas do pulmão, o que pode levar a uma malária mais grave com quadro pulmonar também. Bom, proteção contra o mosquito é fundamental porque é ele que transmite. Evitar regiões onde tem epidemia. Se está explodindo uma epidemia no local, seja onde for, eu vou evitar. Se for, eu tenho que saber qual é o pico em que tenho mais mosquito e os locais de exposição. Lembrar que o anofilino, que é o responsável pela transmissão da malária, ele tem sua maior frequência de exposição ao anoitecer e ao amanhecer. Então, esses momentos eu não devo estar em regiões de transmissão, ou se estiver lá, vou usar roupa que proteja, manga comprida, eu não vou ficar de bermuda, de manga curta, e usar repelente o tempo todo, né? Roupas apropriadas, mosquiteiros, para dormir, mosquiteiros, principalmente se você não está dormindo em hotel, ou seja, às vezes até hotel, você depende do local. Eu me lembro, o Cláudio tinha um trabalho em Ariquemes, em Rondônia, e eu fui num hotel em Ariquemes, muito preocupado, mas é um hotel. Aí quando eu entro no meu quarto, tinha lá o buraco do ar-condicionado, mas não tinha o aparelho. Quer dizer que é um livre trânsito para o anofilino entrar, né? Então aí por isso que o mosquiteiro é importante nesse caso, ou usar repelente mesmo. Inseticidas e repelentes espaciais. Aqui é só para mostrar aqui a questão, o uso de mosquiteiros no Sudeste Asiático, aqui na África, e medidas tão simples como mosquiteiro em regiões de alta transmissão são absolutamente impactantes na redução do número de casos. Mosquiteiro impregnado, né, que faz com que você tenha menos transmissão da malária, ou seja, o mosquito não chega lá, ele morre, né, especificamente. Só com um comentário, vocês sabem que o responsável pelo conhecimento que a malária era do controle da malária através da borrifação foi Carlos Chagas. Carlos Chagas, que é conhecido pela doença de Chagas, ele era malareologista. E ele que deu as noções básicas para a Organização Mundial de Saúde fazer o trabalho de borrifação das paredes das casas e o uso de medicamento, né? Então ele via que o mosquito após a picada, ele vinha com sanguinho, pousava na parede. Então foi a ideia que ele fez de borrifar e ele tem um papel importante. Até numa epidemia que houve em Bertioga, Carlos Chagas, o Oswaldo Cruz foi chamado aqui no Rio para ajudar e ele mandou Carlos Chagas. Carlos Chagas, em 3 meses, conseguiu controlar a epidemia em Bertioga usando os dados que ele tinha, inclusive drenagem de córregos, tudo isso, ele conseguiu fazer isso lá em 1915 aproximadamente. Bem, aqui é só para mostrar para vocês uma coisa que é um trabalho mostrando a possibilidade de uma pessoa fazer profilaxia e quantas pessoas quantas pessoas que fazem profilaxia para evitar um caso de malária. Veja só, quando você tem alta incidência de malária aqui, por exemplo aqui, cada 250 pessoas que fazem quimioprofilaxia, uma pessoa vai ter malária. Se você pega aqui, você precisa de 25 mil pessoas para evitar casos de malária. Então, você só faz quimioprofilaxia quando você tem muitos casos de malária que pode ser custo-benefício. Só para vocês terem uma noção, se vamos pegar os lugares que tem mais malária, as Ilhas Salomões, o oeste da África, você tem, por exemplo, a morbidade da malária, em cada 100 mil viajantes, 6 mil, você tem morbidade de 6 mil no caso de Salomão e 2.400 no oeste da África. Quer dizer, o risco é 1 para 17 e 1 para 40, né? Se você vai pegar a América do Sul, por exemplo, você pensar, não existe praticamente risco que justifique
o uso de qualquer quimioprofilaxia. A gente só justificaria, se for ficar bastante tempo, um tempo maior que algumas semanas, 2, 3 semanas, se você estiver aqui no oeste da África. Se for trabalhar em condições inadequadas, se for viver no mato. Nós tivemos uma brasileira que foi trabalhar na educação no interior de Moçambique, numa região malarígena, né? E ela teve problemas de malária porque ela não usou a quimioprofilaxia porque teve efeito colateral, que tem que lembrar que os medicamentos a longo prazo podem dar efeitos colaterais. Mas não estão indicadas quimioprofilaxia para regiões que têm pouca incidência de casos de malária, como é o caso da América Latina toda especificamente, e mesmo no continente indiano, você não tem justificativa. Só na África Negra, quando você fica algum tempo, no sul do Equador, e nas Ilhas Salomões, que estariam indicados. A quimioprofilaxia, se você tem uma malária falcíparo sensível à cloroquina, que praticamente não existe, para não dizer que não existe, tem alguns lugares que você tem. Por exemplo, o Haiti, você tem malária falcíparo que predomina e é sensível à cloroquina. Mas a maior parte já existe resistência. A cloroquina é indicada porque é um medicamento que você tem uma boa eficácia na malária sensível e não causa menos efeitos colaterais que a maioria. Os americanos e europeus usam muito a associação da tovacona e proguanil, que nós não temos aqui comercializado para usar para profilaxia. O efeito dela não é tão melhor do que nós usamos, que é a mefloquina, por exemplo, que nós usamos, e a doxiciclina. A mefloquina tem alguns para-efeitos que fazem com que os americanos e europeus não gostem, porque tem sinais de distúrbios psiquiátricos com uso prolongado da mefloquina. Mas como profilático, o problema maior dela é que ela tem uma vida média muito prolongada. E o que significa? Quando você toma mefloquina por um tempo longo, quando você para de tomar, você fica com a mefloquina no sangue por um tempo grande ainda. O que vai acontecer? Começa a aparecer resistência do plasmódium à mefloquina, o que aconteceu em boa parte do Brasil com o uso da mefloquina desse jeito. Então, a maneira que se encontra, em alguns casos, é o que a gente chama de autotratamento. Para quem não faz quimioprofilaxia por vários motivos, viagem para áreas com baixos níveis de transmissão e pessoas em áreas remotas. O que a gente faz? A gente leva o remédio. A gente não faz quimioprofilaxia e leva o medicamento. Se a pessoa tiver febre e não tiver condições, porque está em áreas remotas, de fazer o exame de malária, trata como se fosse malária. E isso é feito, talvez, a gente considera até mais adequado quando você vai ficar com viagens não muito longas. Então você, para ficar evitando tomar quimioprofilático, começar muito antes e acabar muito depois, você pode fazer o tratamento auto-administrado, que você usa. O mais simples aqui, no nosso meio, é a mefloquina. Por quê? A mefloquina, com 3 comprimidos, sozinho, você faz o tratamento, o autotratamento. O efeito colateral da mefloquina maior é quando você usa a longo prazo, que são chamados distúrbios psiquiátricos. Tem um caso, pelo menos, confirmado de suicídio que foi relacionado ao uso da mefloquina. Um único caso, apesar que a literatura fala em vários casos, mas num trabalho recente, publicado inclusive agora em 2019, já no início deste ano, mostra que apenas um dos casos que foi confirmado causa-efeito com a mefloquina sendo responsável por isso. Mas para uso de uma única vez, ela não tem efeitos colaterais muito importantes, a não ser, às vezes, efeitos gastrointestinais, né? Então, é o medicamento que a gente usa para o autotratamento. No fundo, foi uma apresentação rápida para a gente poder discutir e permitir, mas só claramente dizendo que, às vezes, um bichinho tão pequenininho como esse causa para a gente problemas que a gente precisa ficar alerta para poder não ficar berrando muito por causa dele, né? Muito obrigado pela sua atenção. Marcos, podemos te convidar para se juntar a nós? Vamos então chamar o último palestrante. Hein? Marcos, você pode se juntar a nós ou, se não tiver nada pessoal, com ninguém da mesa? Eu tenho aqui um resumo menor. Vamos chamar então o último palestrante.
que é o Dr. Rafael Sacramento, que é médico infectologista, com residência médica pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, e é mestre em patologia pela Universidade Federal do Ceará e conselheiro técnico de Médicos Sem Fronteiras para doenças infecciosas em contextos remotos. O Dr. Rafael Sacramento aceitou se juntar a nós para esse simpósio em celebração do Dia Internacional da Malária, se deslocou de Recife, onde ele estava. A gente, na verdade, fez um contato com Médicos Sem Fronteiras que durou 2 semanas até conseguir chegar a ele, quando as coisas ficaram mais simples. Ele vai nos contar um pouco da experiência dele em vários países, onde ele exerceu o papel dele de médico voluntário do Médicos Sem Fronteiras. Obrigado, Rafael. Bom, excelentíssimo presidente em exercício, Antônio Edinardi, integrantes da mesa, Dr. Cláudio, muito obrigado pelo convite, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. Então, essa formalidade chega a ser emocionante, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. E, obviamente, um motivo de orgulho falar de Médicos Sem Fronteiras, que foi o que me tornou médico de verdade. Quem somos? É uma organização humanitária internacional, de diversas formas, pode ser considerada a maior em atividade, e começou em 1971. Tem uma história bastante interessante, porque médicos que estavam atuando na Guerra do Biafra, na Nigéria, perceberam, quando voltavam para a Europa, que as pessoas na Europa continuavam vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Isso impactou e chamou muita atenção. Esse incômodo causado pela percepção de que o mundo não sabia o que acontecia. E, naquele momento, o mundo era a Europa. E aí, médicos e jornalistas se juntaram e fundaram uma organização com o objetivo, o intuito de, além de levar a atenção médica, também fazer o advocacy, ou seja, dar voz a essas pessoas que estavam sofrendo. Essa necessidade de comunicar e essa importância do impacto do trabalho de Médicos Sem Fronteiras, não apenas levando cuidado, mas também fazendo com que essas pessoas fossem ouvidas, levou ao Prêmio Nobel da Paz em 1999. E todo esse reconhecimento acabou gerando outros frutos, como a criação da DNDi e da campanha de acesso a medicamentos. Tá? Bom, são 462 projetos, isso varia um pouco, a gente vem aumentando. É interessante porque, quando o Médicos Sem Fronteiras começou, a sua vocação era atender situações de emergência. E, em teoria, situações de emergência têm fim, mas os projetos continuam aumentando. Inclusive, se os senhores perceberem, no centro do mapa, a gente tem um aumento bem estranho de projetos na Europa. Então, a Europa rica, com essa relação um pouco nefasta com os imigrantes, vem trazendo Médicos Sem Fronteiras para uma atuação local para receber essas pessoas. São 21 escritórios, 36 mil profissionais, sendo que a maioria desses profissionais são locais. Quem tem sonho de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, a gente sempre brinca, né? Se qualifique bastante, porque com certeza tem alguém muito bem qualificado trabalhando no terreno. Tá? Médicos Sem Fronteiras já atuou no Brasil. Feliz ou infelizmente, nós não temos projetos em atividade hoje. A gente tem algumas atividades de suporte, e hoje a gente pode falar da situação na fronteira com a Venezuela, algumas outras situações em que Médicos Sem Fronteiras deu treinamento, mas nós não temos projetos rolando, projetos em atividade hoje no Brasil. Tá? E essa atuação, ela é sempre focada num tripé: neutralidade, independência e imparcialidade. Então, a gente não conseguiria trabalhar nos contextos que trabalha se tomasse partido. Também não conseguiria trabalhar se não fosse independente, se precisasse prestar contas a governos, à indústria farmacêutica ou coisas do gênero, né? E um outro aspecto fundamental é a imparcialidade, de levar o cuidado a quem precisa, sem olhar a quem. Alguns indicadores que sempre vale a pena citar, por uma questão de justiça e honestidade.
As fontes da receita de Médicos Sem Fronteiras são doações privadas. Durante algum tempo, principalmente no início, Médicos Sem Fronteiras recebeu dinheiro de alguns países, mas com o progresso da relação desses países com conflitos violentos, foi retirando a idoneidade dessas nações. E por isso, hoje, Médicos Sem Fronteiras praticamente não recebe dinheiro de nenhum governo, organização como União Europeia e esse tipo de situação que perdurou durante algum tempo. Então, hoje, Médicos Sem Fronteiras, inclusive, para alguns países, devolveu dinheiro. Lembrando que essa eficiência de aplicação de recursos, ela só é possível porque, obviamente, é uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente consegue aplicar 83% da nossa captação nas atividades fim. Bom, os contextos de atuação, como vocês devem imaginar, são contextos em que existe limitação do acesso à saúde. Então, conflitos armados, desastres naturais, epidemias que restringem. A gente sabe que quando começou essa fase mais recente das epidemias de ebola, os profissionais, quem podia fugia, né? Então, as pessoas doentes acabavam ficando desassistidas nos contextos e Médicos Sem Fronteiras foi para lá. Foi uma das primeiras a chegar. E a famosa epidemia que não fecha projeto, que é a desnutrição. Talvez seja a maior fragilidade dos projetos de Médicos Sem Fronteiras é não conseguir criar sustentabilidade para sair de projetos de desnutrição. Então, os contextos são esses e, obviamente, a gente começa a perceber uma certa relação com tudo que a gente falou sobre malária. Porque, além das doenças infecciosas e da pobreza, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso. E aí a gente acaba tendo que oferecer, nestes contextos, não só o cuidado proposto, mas acaba que tem que assumir tudo, porque as pessoas estão desprovidas de tudo. Então, as atividades acabam sendo primárias, secundárias e muitas vezes até terciárias. Tem um aspecto que me causa muito orgulho, é que hoje em dia, no mundo, Médicos Sem Fronteiras é capaz de construir um hospital de campanha em menos de 48 horas em qualquer parte do mundo. Porque existem centros operacionais de logística estabelecidos em várias partes que poderiam responder a emergências em várias partes do mundo. Então, em menos de 48 horas é possível construir um hospital de campanha. Lembrando que um aspecto que vem ganhando bastante espaço é a saúde mental. Então, talvez nós estejamos fazendo uma justiça histórica de recolocar a saúde mental no lugar que ela merece, né? Sabendo que a gente não cuida só do corpo. Bom, e o que é feito no terreno? Então, além da atividade médica claramente definida, ainda tem toda a atividade de suporte, com logística e tudo, né? Então, essa é uma parte fundamental que, muitas vezes, o primeiro remédio que a gente leva é comida. Bom, depois desse preâmbulo, dessa introdução, eu posso chegar finalmente no que a gente veio conversar. E qual é a contribuição de Médicos Sem Fronteiras na luta contra a malária? Eu posso começar com alguns números, e eu admito que eu suprimi a parte mais técnica dessa apresentação depois de assistir as apresentações que estiveram aqui hoje. Eu prefiro falar dos casos que nós atendemos. No ano de 2017, foram 2.520.600 casos de malária tratados por Médicos Sem Fronteiras. Eu gosto muito dessa foto, porque ela me lembra a dificuldade que é dormir no calor debaixo do mosquiteiro. Eu não sei se alguém já tentou essa empreitada, mas a malha do mosquiteiro é muito fina e realmente o vento não circula. Então, é quase um desafio. Não sei se a pessoa morre sufocada ou se ela fica em risco de malária. E pensando nisso, a gente tem que admitir que, embora as coisas tenham melhorado muito, a cada ano a malária ainda mata quase 500 mil pessoas. E eu falo quase 500 mil pessoas, alguns dos especialistas podem pensar, acho que vocês estão exagerando no número, mas a gente sabe que esses números são estimativas. E tem um outro número interessante, que parece que todo lugar que eu trabalhei tem algum 90%. Então, 90% de todas as mortes por malária ocorrem no continente africano. 95% das crianças com HIV nascem na África subsaariana.
90% dos casos de tuberculose que levam à morte estão em pessoas pobres ou muito pobres. E por aí vai. E a gente sabe também que 61% das mortes ocorrem em crianças com menos de 5 anos. E, nos contextos onde eu trabalhei, a gente sofria, como vocês já viram apresentado antes, pelo Plasmodium falciparum. Esse é o contexto. E aí, às vezes, eu me pergunto, o que de fato causa malária? Eu não sei se realmente é o plasmódio, eu não sei se é a nossa incapacidade de controlar o mosquito, ou se de fato é o contexto. Já foi dito aqui hoje que a malária ela era uma doença de dispersão mundial. A gente tinha malária pelo mundo inteiro. E aí eu devolvo uma pergunta. O que será que fez a malária ser controlada nessa parte azul do mapa? Será que foi tratamento? Será que foi controle do mosquito? Ou será que simplesmente porque as pessoas têm uma condição sanitária melhor? E agora, em 2015, a gente continua no mesmo caminho e com as mesmas perguntas e provavelmente com as mesmas respostas. A malária é doença de pobre. Essa região fica às margens do Lago Malawi. E quando eu trabalhei lá, uma coisa que me chamou a atenção é que tinha pessoas que falavam com orgulho que já estavam lá 11 gerações. 11 gerações vivendo nessas condições. Tudo que a gente pensa lá é macro. Toda vez que você tem algum problema, tem muita gente. E, como já foi dito hoje, a gente também acredita que a única forma de corrigir esse problema é através da educação também. Talvez quando as pessoas começarem a esperar mais de si mesmas ou mais do que elas podem viver, a gente consiga controlar a malária. De novo as crianças, de novo o mosquiteiro. Vocês estão vendo essa coisinha azul aí no canto da imagem. E de novo educação. Então qualquer pessoa que pense em trabalhar com Médicos Sem Fronteiras tem que ser flexível e tem que estar preparado para treinar outras pessoas. Às vezes tem que estar preparado para ser cobaia, mas é muito bom quando você vê que as pessoas crescem e se desenvolvem, começam a tomar conta de si mesmas. Tem uma coisa que me chama muita atenção quando a gente discute acesso à saúde, né? A gente às vezes está na clínica e fica revoltado que o paciente chega atrasado, as pessoas não respeitam o horário, não vêm no dia marcado. Às vezes a pessoa leva 2 dias para chegar na consulta. E, de novo, o mesmo contexto. Eu trabalhei Malawi, Moçambique, Suazilândia e África do Sul, com malária. A minha missão mais recente, na verdade, foi no Quirguistão, em 2017, e as pessoas estavam comemorando porque eliminaram a malária em 2016, né? Estavam certificadas. E todos os contextos eram assim. Essa senhora chamou a atenção porque ela levava carvão para a cidade para vender, para poder comer, depois de fazer o tratamento, ou ter consulta e atenção. Então, o carvão é esse saco na cabeça, e debaixo do braço dela está encapulando uma criancinha. Mas vale a pena, viu? Então, eu gostaria de deixar a mensagem, e ainda vou falar mais uns minutinhos, as pessoas que sonham em trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, vale a pena. Porque a resposta está aí. E aí eu trago de novo, e o que eu estou fazendo aqui? Sensibilização. Eu abri mão de fazer uma palestra técnica e eu optei por fazer uma palestra que sensibilize as pessoas para o que a gente está fazendo. E a parte da nossa missão também. Principalmente pressionando. Hoje a gente sabe que tem mais pesquisa para medicamento para disfunção erétil e para calvície do que para malária e para a maioria das doenças negligenciadas. Como já foi dito aqui,
alguns dados dizem que o valor seria 5 milhões, outros 6 milhões, mas a gente não tem nem metade do dinheiro necessário para combater a malária investido. Então, a gente tem que pressionar sim. E, principalmente, melhorar o acesso a medicamentos de boa qualidade. Uma coisa que me chamou muita atenção o tempo todo que eu trabalhei é que raramente eu via malária sozinho. Então, é estranho, porque quando eu estudo malária, normalmente a gente vê malária só. E eu nunca vi malária só. Ou era malária com desnutrição, malária com HIV, malária com tuberculose, malária com tudo. Malária com pobreza. E aí eu convido a todos aqueles que sempre se aproximam de mim para perguntar como é que trabalha com Médicos Sem Fronteiras. É meio que basta querer. Tem para todo mundo. Tá? Tem para todo mundo. A jovem bióloga que veio conversar comigo, está aí. Tá? Não desista. Uma outra forma de ajudar é tornando-se um doador. Então, são cerca de 5 milhões de pessoas pelo mundo, e no Brasil já estão em quase 400 mil pessoas. Vale a pena doar, viu? E outra forma que a gente tem percebido como muito importante são as pessoas que usam as redes sociais e que, por favor, compartilhem as informações de Médicos Sem Fronteiras. Então, evitem ou criar informações, ou então compartilhar de sites que vocês não conhecem. Então, abram a página do Médicos Sem Fronteira, se tornem voluntários virtuais e compartilhem a informação da fonte. Tá? E, de novo, tem uma coisa que me chama a atenção, que a malária, ela me marcou muito, porque eu trabalhei também 3 anos na Amazônia, e eu nunca vi um caso de malária grave fora do Hospital Tropical, onde eu fiquei só 4 meses. E, ao contrário disso, na África subsaariana, eu vi muitas malárias graves, mas sempre relacionadas a alguma outra condição de saúde. Então, assim, aí eu volto à pergunta. Talvez o grande problema da malária, de novo eu insisto, não seja a malária em si, seja a pobreza. Então, muito obrigado. Eu prefiro não usar todo o meu tempo e me dispor a responder perguntas se elas vierem. Muito obrigado. Bom, nós tivemos 2 apresentações muito estimulantes, do ponto de vista do tema, densas, curtas, e vamos abrir, então, para comentários e perguntas, primeiro dos acadêmicos. Está aberto para perguntas e comentários dos acadêmicos. Acadêmico Marcelo Barzinski. Obrigado, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, visitantes. Eu, infelizmente, não estive presente na sessão da manhã, mas fiquei muito impactado com essa sessão da tarde e gostaria de parabenizar, então, o organizador do simpósio e os palestrantes pela qualidade e profundidade das apresentações agora feitas. Uma pergunta que eu gostaria de colocar, eu não sei se isso foi discutido na parte da manhã, mas gostaria de ouvir os que fizeram conferências agora à tarde, como é que se vê o efeito das mudanças climáticas na epidemiologia da malária. A África é um exemplo, com as recentes inundações em Moçambique, por exemplo, não sei. E, enfim, de uma forma geral, qual é o impacto, então, que se prevê das eventuais mudanças climáticas na distribuição e na epidemiologia e, consequentemente, no controle da malária? Obrigado.
Bem, obrigado pela questão. As mudanças climáticas interferem em tudo, na nossa na saúde e na vida das pessoas. O que acontece normalmente quando você tem espécies de catástrofes, alterações climáticas, é que você acaba tendo acúmulos de águas, você tem que facilita muito a proliferação de vetor, porque o anófilo precisa de água para ter a procriação. Então, por isso que uma das medidas fundamentais, quando você tem muita malária, é você fazer drenagem de córregos, melhorar as condições. Então, quando você tem mudança climática, isso acelera muito as dificuldades de você controlar os vetores em cima disso. Então, elas são sempre nefastas, em tudo, nefastas. Inclusive agora, nós estamos agora, neste momento, está passando o El Niño por aqui. Toda vez que passa o El Niño, cada 4 anos, nós temos mudanças climáticas importantes com antecipação de epidemias e com o aumento delas. Em 2015 passou o El Niño e nós tivemos em 2015 e 2016 as piores epidemias de dengue, quadro de antecipação de influenza, aumento de malária, tudo isso acontece quando você tem essas alterações. Então elas interferem, sim. Na verdade, a gente atropelou um pouquinho a dinâmica do processo de discussão. Eu queria pedir perdão ao meu confrade e amigo José Gomes Temporão, que eu tinha convidado como comentador, debatedor dessas apresentações agora de tarde. Se você puder nos dar a honra de fazer seus comentários, Temporão. Não prefere lá, não? Você não prefere lá? Melhor você ir lá, porque aqui fica... Muito boa noite. Cláudio, não precisa se desculpar, porque eu acho que a conversa está ótima, não é? Então, quero cumprimentar a acadêmica Eliette, os queridos acadêmicos, alunos, convidados. Na verdade, quando o Cláudio me convidou para pensar, participar desse momento, eu quase que de imediatamente vendo a experiência, a qualidade e a importante diferença profissional, de enfoque e de prática dos nossos dois convidados, mas é meio irresistível tentar abrir um pouco essa discussão. E tem um tema que ele me parece extremamente importante, eu gostaria de falar um pouco sobre ele, gostaria que ele fosse comentado, que é a questão do papel da ciência, da inovação, das novas tecnologias em relação especificamente a essa patologia. E nós temos algumas novidades que estão acontecendo exatamente neste momento. A primeira delas é que anteontem, a organização, eu sei que isso já foi discutido hoje, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos palestrantes. A Organização Mundial da Saúde, anteontem, anunciou o início do teste de uma nova vacina que vai ser testada em 3 países da África, no Malawi, em Gana e no Quênia. Vejam, é uma vacina produzida, se não me engano, pela GlaxoSmithKline e um consórcio. Ela requer 4 doses por criança e que, em tese, segundo estudos clínicos prévios, preliminares, poderia evitar 4 em cada 10 casos de malária. E embora a OMS admita que a eficácia dessa vacina é muito menor do que a da maioria das vacinas, e também o fato de que 4 doses coloca um desafio logístico respeitável, a OMS acha que mesmo assim vale a pena esse teste, considerando que a malária hoje mata na África, apenas na África, 250 mil crianças por ano. Claro que ela está imaginando o uso concomitante de outras estratégias de prevenção junto com a vacina. A segunda questão é que a UNITAID, que é o órgão das Nações Unidas para AIDS, tuberculose e malária, lançou recentemente, agora, 2 meses atrás, um projeto, um grant de $25 milhões
para o Instituto de Saúde Global de Barcelona, para avaliar a distribuição em massa do medicamento ivermectina em seres humanos e animais, considerando que os mosquitos transmissores da malária, ao picar pessoas com concentração no sangue de ivermectina, os mosquitos morrem. Essa é uma droga utilizada no tratamento de algumas parasitoses. E então a unidade está gastando 25 milhões de dólares nesse momento, o Instituto de Saúde de Barcelona, para testar essa estratégia, né? E a terceira é que, em setembro do ano passado, os cientistas do Reino Unido, do Imperial College de Londres, conseguiram erradicar uma população cativa de mosquitos anófeles por meio da introdução de uma mutação genética que torna as fêmeas estéreis, né? Eles usaram uma técnica, gene drive, que consiste em editar o DNA de alguns espécimes e esperar que a mutação se espalhe por sucessivas gerações. Eles conseguiram fazer isso em laboratório e agora estariam pensando em testar essa estratégia em larga escala. Então, eu queria ouvir sobre essas inovações e outras que surgem em outras áreas do conhecimento e que podem ter impacto sobre essa doença em termos globais. O segundo comentário é sobre o Brasil. Nós sabemos que a malária hoje não tem menor expressão em termos de mortalidade, mas ela é importante, continua sendo importante em termos de morbidade, em termos nacionais. E nós sabemos que 99% dos casos acontecem na Amazônia Legal. São cerca de 808 municípios e 4.000 postos de saúde que fazem o diagnóstico e o tratamento. Desses 808 municípios, apenas 34 concentram 80% dos casos. E 13 desses 800 concentram-se 80% dos casos de falcíparo. Em 2016, o Brasil alcançou o nível mais baixo de incidência dessa doença, cerca de pouco mais de 100 mil casos, o que foi considerado um grande sucesso. Já em 2017, nós dobramos praticamente, chegamos a 190 mil casos, e os números de 2018 são próximos aos de 2017. E dois especialistas, considerando esse contexto, recentemente 2 especialistas brasileiros, o Marcelo Urbano Ferreira, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e o Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, declararam recentemente e defenderam que o Brasil deveria adotar uma postura diferente em relação à malária. Deveria adotar uma postura de erradicação da malária e que isso seria factível. Palavras do professor Marcos Lacerda. Temos que perseguir algo mais sólido no Brasil. Precisamos pensar em eliminar a malária. É uma doença erradicável, mas para isso os esforços têm que ser intensificados. Então, eram esses os meus comentários. Eu teria uma terceira questão especificamente para o Dr. Rafael Sacramento, que é o seguinte: Médicos Sem Fronteira atuam sempre em situações críticas, em situações limites, né? E em territórios onde ou o sistema de saúde inexiste ou está extremamente pressionado e fragilizado pela situação sanitária que se criou ali, né? A minha questão é, imagino que você discute isso o tempo todo, como é que se dá essa relação entre a intervenção na crise e o estrutural? O que fica da atuação dos Médicos Sem Fronteira que possa impactar no longo prazo a capacidade de intervenção local? Eram esses meus comentários. Muito obrigado. Vamos. Gente, pois não. Rafael, você quer fazer? Como foi uma questão bem direta, né? O Dr. Marcos Boulos aqui me deu a palavra. Olha, é uma discussão longa e para algumas pessoas infrutífera, essa da atuação de Médicos Sem Fronteiras em termos de viabilidade e sustentabilidade, tá? O que acontece? Eu tive o prazer, né, talvez até o privilégio, de participar do fechamento de um projeto de Médicos Sem Fronteiras.
Médicos Sem Fronteiras atua em Moçambique desde 1984 e iniciou o trabalho lá numa situação de conflito bem intensa, na verdade o pós-conflito, quando teve uma evasão gigantesca dos profissionais de saúde, engenheiros, advogados, todos de Moçambique. Quem podia saiu, a maioria voltou para Portugal, e o país ficou totalmente desassistido de mão de obra técnica ou qualificada. E, para piorar a situação, os grupos bombardearam hospitais, escolas, todos os prédios públicos, né? Tanto que a gente tem pouco prédio histórico em Moçambique. Tem na ilha de Moçambique alguma coisa em Maputo. O resto foi tudo destruído. As pessoas comeram todos os antílopes, todos os leões, todos os elefantes. Então, até isso, Moçambique, durante um período, não tinha mais animais, que depois acabaram migrando de volta dos países vizinhos. Então, só para dar uma ideia do nível de comprometimento. E os primeiros projetos eram para conflito armado e desnutrição, depois teve vários projetos de cólera, depois com a epidemia da AIDS, né, com o grave problema do HIV, Médicos Sem Fronteiras continuou e comprou também essa briga e foi um dos pilotos para a distribuição universal da medicação. Então, como a gente viu esse sucesso em outros lugares, como no Brasil a partir de 1996, em Moçambique também. Então, o fechamento de projeto é uma coisa emocionante, mas ele exige uma série de medidas de supervisão posterior. E esse é o maior entrave. Essa supervisão posterior, ela tem que ser idônea, tem que ser imparcial e muitas vezes compreensiva, porque os meios para manter os projetos nem sempre são viáveis. Então, essa é uma discussão eterna. Algumas pessoas acham que Médicos Sem Fronteiras devia atuar só em contextos de emergência limitada, como, por exemplo, guerras, desastres e tal, e evitar as doenças parasitárias ou endêmicas. Então, o HIV, hoje a gente reconhece como uma doença crônica. A malária, a gente reconhece como uma doença crônica, sazonal, e embora as pessoas se curem, a gente sabe, uma criança de 2 anos pode ter tido 12 malárias numa região dessa. Então, tudo isso é muito discutido, e habitualmente nós não abrimos esse tipo de discussão em público, mas diante da integridade dessa casa, obviamente, a gente age com essa honestidade e fala também dos nossos calcanhares. Mas é um entrave, e é uma discussão eterna. Bem, falar uma questão do ministro acadêmico ou acadêmico-ministro, ele conhece muito a situação da malária no país, teve lá, na época dele, foi quando nós começamos a ter um sucesso importante no controle da malária, naquele momento. Bem, Temporão, até antes de você chegar, houve essa discussão desta vacina um pouco. A vacina anti-esporozoito, que é a vacina colocada, ela foi originalmente testada em 1985. A professora Ruth Nussenzweig fez na Universidade de Nova York um teste que foi em Baltimore, no hospital de vacinas lá de Baltimore. Ela testou em 7 voluntários estudantes de medicina da universidade. Eu até estava presente porque ela queria que a gente testasse essa vacina no Brasil, porque ela, como brasileira, queria. Protegeu 1 em 7. 6 dos estudantes tiveram malária. O problema do esporozoito é que se você não tiver, contra a invasão, se você não tiver 100% de eficácia, você vai ter malária e pode morrer pela malária. O problema é esse, né? Então, quando você fala, aí no seu caso, que falou em 40% de proteção, você sabe como que é essa proteção, porque é muito difícil, porque os dados que a gente tinha até então não chega a isso, chega, o Cláudio falou em 20%, talvez em torno disso, talvez uma coisa. Eu acho que o impacto não deve ser um impacto importante. Eu até apostaria em outras medidas com o recurso que eles vão precisar para acabar de desenvolver essa vacina e para adquirir esse quanto para o mundo, para a África, talvez, se for pegar como adicional, mas talvez o custo possa ser tão grande que com medidas mais simples, até como pus de mosquiteiro impregnado, você pode ter um sucesso maior. Mas eu fico esperando para ver como isso pode ocorrer. Uma questão que você colocou com relação da malária, eu vou falar da última, porque você põe que o Marcos Lacerda e que o Marcelo Urbano Ferreira comentam de erradicação. Eu não acho isso factível. Veja, eliminar doenças
numa situação, só se você eliminar as situações de improvisação que está no país. Você precisa acabar com os garimpos, você precisa acabar com as aldeias indígenas, onde se mantém a maior parte das coisas, com o comércio de drogas que tem no processo que facilita essa proliferação. Você precisa ter medidas de saneamento adequada na região mais malarígena, que é a região mais difícil, porque é alto índice pluviométrico. Eu não creio que seja possível eliminar a malária. Nós estávamos falando, alguns anos atrás, como eu falei, a eliminação do falcíparo. Mesmo assim, o Pedro Tawil achava que isso era factível, o Cláudio até compartilhava com ele. Eu acho ainda muito difícil, não só por essas alternâncias políticas que sempre faz que a malária volte, como está acontecendo agora, mas principalmente porque você mantém condições de promiscuidade, vamos chamar, do mosquito. Ou seja, se você está em garimpo, a pessoa do garimpo, ele vive na água, ele não facilita nada. E eu lembro uma vez que, na época que tinha muito mais garimpo, que estava dando ouro na Amazônia, a gente eu chegava com os garimpeiros, que chegavam, por que vocês não fazem profilaxia, por que vocês não fazem cuidado? Não. Se a gente acabar com a malária no garimpo, aí os riquinhos vão lá com um barco e vão tirar todo o nosso ouro. Então, a malária é bom para a gente. Ele falou assim, porque você afugenta pessoas com maior poder aquisitivo. Eu entendo, isso é comércio, a pessoa até se expõe sua própria vida por causa desse processo. Mas eu não acho, principalmente agora, nesse momento de piora da situação, eu não acho factível falar em eliminação. A erradicação nem se fala, porque você não pode erradicar mosquito, não tem jeito, ele está na casa dele, nós que vamos na casa dele. Tem que lembrar que a malária é uma doença rural. Rural é onde vive o mosquito, onde vive o macaco, tá? O homem entra no lugar do macaco e no lugar do mosquito, ele substitui o macaco, então tem malária, tem febre amarela, tem outras coisas. Então nós temos, eu acho que se a gente puder organizar o sistema, você vai ter menos malária. Eu acho que a organização é fundamental. Desculpe, a outra pesquisa foi feita que você falou da... Ivermectina. Eu desconheço esse processo. Eu nem sabia que a ivermectina afugentava. Mas o que tem a pesquisa parecida, o temporão, é feita com Aedes, né? Porque você está usando o Aedes transgênico ou a infecção do Aedes com Wolbachia. A Wolbachia é uma bactéria que você pega, ela faz com que você tenha fêmeas estéreis. Então você acaba com a possibilidade de dengue. Isso, claramente, se isso der certo, está em pesquisa ainda, tanto aqui no Rio de Janeiro, como o René Rachou em Belo Horizonte estão testando, se der certo, nós vamos ter que conviver dessa maneira. Esse mosquito tem que ficar na nossa casa e nós não podemos tirá-lo. Porque se você tirar o pernilongo de lá, aí vai vir o autóctone e vai ter a doença. Então você tem que falar assim, olha, você tem que ficar com o mosquito em casa, não use o Detefon, coisa aqui. Agora, com relação ao transgênico, tem até umas empresas, provavelmente lá da Inglaterra, que trabalham com esse mosquito transgênico, e eles usaram dois bairros de Piracicaba para tentar fazer. Teve um sucesso em curto período de tempo, mas volta a reinfestação, porque você precisa ter uma população 10 vezes maior que a população autóctone para você ganhar a batalha. Mas isso não se permanece e perdura numa situação endêmica, em que você precisaria espalhar mosquito por todos os lugares e para ganhar do natural que está na casa deles. Eu acho que isso, talvez no Wolbachia seja até mais inteligente, mas você tem que lembrar que você não pode deixar entrar outro mosquito. Então, eu não vejo com receio essas iniciativas. Pode. Eu esqueci de comentar o resto, me perdoem. Falando especificamente de Moçambique, né, tem uma expressão, agora eu moro em Pernambuco, né? Eu estou no meu 7º CRM, então eu vou absorvendo as expressões de lugares, agora eu falo oxente. Então, oxente, se você é rico, você cai para cima. Então, essa expressão ela é muito clara para mim, porque em Moçambique, em 2002, teve uma seca num rio, no Malawi, e aí os hipopótamos migraram. Eu não sei como é que funciona o GPS deles, mas eles conseguiam saber onde tinha outro rio caudaloso o suficiente para poder albergá-los. E aí eles cruzaram a parte norte da fronteira do Moçambique com o Malawi até chegar no determinado rio, numa província chamada Nampula, muitos dias de viagem.
E eles destruíram várias aldeias. Quando eu cheguei lá, em dezembro de 2009, a gente ainda sofria as consequências econômicas daquela manada de hipopótamos que cruzou o país em 2002. Então, qualquer alteração climática que ocasione alguma alteração econômica, social, demográfica, ela tem uma repercussão muito longa. E as pessoas levam muito tempo para se recuperar. E isso me chama a atenção porque quando, recentemente, né, alguns anos atrás, teve os terremotos no Japão e Médicos Sem Fronteiras atuou, ajudando depois daquele desastre. E 4 anos depois, o governo do Japão doou 230 carros 4x4 para Médicos Sem Fronteiras e mais um monte de coisa. Então, é só para mostrar como o poder econômico ele te permite uma recuperação muito mais rápida. E a gente sente isso muito forte na doença infecciosa, e a malária é um protótipo dessa impressão, porque as áreas mais acometidas, pelo menos em Moçambique, eram sempre as mais pobres. Qualquer grau de urbanização, de calçamento, a água encanada já reduzia o volume de pacientes que a gente atendia em determinada área. Então, o impacto é gigantesco mesmo. E a gente sente ele na pele, na clínica. Eu queria fazer alguns comentários também, Temporão, em provocação às perguntas que você levantou. Quando a gente vinha fazendo uma queda bastante marcada, assim, desde 2005. Na verdade, eu mostrei uma figura que mostra a série histórica desde 64, quando no Brasil a gente teve 30 e poucos mil casos, foi o menor número registrado no Brasil. Depois, com a ocupação da Amazônia, ele aumentou, e nós chegamos a um número que foi considerado intolerável, de mais de 600 mil casos, quando havia uma estimativa de que talvez eles fossem da ordem de 1 milhão. Então, as medidas fizeram com que esse número caísse para mais ou menos a metade, e em 5 anos nós tínhamos de novo os 600 mil casos. Então, isso mostrava que, primeiro, que havia a possibilidade e ferramentas que viabilizavam esse controle, e, segundo, que havia necessidade de uma decisão política, e que essa decisão política era importante para estabelecer o quadro de mudança e para manter o quadro de mudança, porque 5 anos depois nós tínhamos voltado à mesma situação. Quando, em 2005, a gente estava, portanto, 5 anos depois da decisão e das metas, da definição de metas do milênio e da proposta de redução em 75% dos casos de 2000 a 2015. O Brasil teve que, portanto, se adequar a essas metas do milênio de 2005 a 2015, porque ele não tinha mais o 2000, porque em 2000 ele tinha um número alto, em 2002 ele tinha números baixos, em 2005 ele tinha de novo os mesmos números, então ele teve que sair de 2005. Muito bem. Ele, em 9 anos, não foi nem preciso esperar 10, ele atingiu os 75%. Em mais 2, ele tinha atingido 80 e poucos % da meta do milênio. Então, isso mostra, primeiro, que nós temos as ferramentas, e, segundo, que o compromisso político define o que vai acontecer. Eu elogiei, na parte da tarde, os coordenadores do Programa Nacional de Controle, porque eu acho que, de fato, eles têm mostrado competência técnica e compromisso político, mas não basta, porque nós temos um colega no Comitê Técnico Assessor, o Marcos Boulos é testemunho, que é um decano, o Pedro Tauil, um epidemiologista de Brasília, que a cada reunião ele faz um discurso, ele é uma pessoa muito serena, muito calma, muito querida, muito tranquila, e ele sempre faz um discurso relativamente inflamado, dizendo que nós não vamos em lugar nenhum se não houver a presença do secretário de Vigilância em Saúde nas reuniões do programa. Então, eu acho que ele diz isso para dizer que tem que haver o compromisso político. Eu gosto de dar o exemplo, já que a gente falou de erradicação, a única doença que a gente erradicou no mundo foi a varíola. E a gente tinha uma ferramenta desde 1796. Mas o atingimento dessa proposta foi mais de 100 anos, foi mais de 200 anos depois, porque houve uma definição política global, um plano global, um compromisso global de erradicar a doença do mundo através de uma estratégia que era a utilização da vacina. Então, eu estou sendo repetitivo e um pouco arrastado para dizer essa coisa que eu acho que é fundamental, o compromisso político.
Então, ela contamina uma outra parte da fala, que é a seguinte: você falou da concentração na Amazônia, a gente já sabe, a gente falou aqui em 90, foi até engraçado, alguns falam 99,9, 99,7, 99,8, mas esse é o número que mostra a malária concentrada na Amazônia. E na Amazônia, você lembrou bem, que a gente tem uma concentração em 7% dos 800 municípios, em 3% dos 800 municípios, e que mostra que alguém não está fazendo o dever de casa, possivelmente. Quer dizer, tem lá, se você olhar na lista, tem os mesmos municípios que respondem pela malária, são os que respondem pela malária. Quer dizer, grosso modo, né? 1 a cada 3 concentra malária falcíparo, porque 13 concentra 80%, ou 12 concentra 80% da malária falcíparo, e 34 concentra 80% da malária do Brasil. Então, se você olhar, são mais ou menos os mesmos. Você olha os 5 ou 10 primeiros, estão todos ali. E aí eu lembrei da coisa que eu não sei se era o Marcos que estava falando, e que eu ouvi uma história que me espanta, e foi colocada num ritmo, num clima até relativamente anedótico, né? Era uma reunião do DECIT, acho que eu te contei isso, e nós estávamos discutindo prioridades de pesquisa em doenças infecciosas e parasitárias, e é uma reunião tradicionalmente grande, você bota juntos 300 cientistas, e depois sai uma lista de 300 prioridades. Eu acho que em algum momento tinha que parar de fazer isso, né? Mas, por enquanto, não temos feito de novo. Mas não sei se qual é muito sentido disso. Nessa reunião, essa foi no Rio de Janeiro, o Cora contou uma história que ele vivencia, está aqui uma colega dele, uma colaboradora dele, não sei se estava especificamente nessa missão, mas ele trabalha bastante num dos municípios, que justamente é um dos que concentra os 80% da malária, tanto a malária quanto o falcíparo, Barcelos. Então, ele chega em Barcelos e tal, e lá, pelas tantas, é tomado da sensação que um cientista, que tem um pouco de conhecimento de epidemiologia e que conhece as ferramentas, a disponibilidade das ferramentas, que é possível eliminar a malária daquela localidade. Então, ele disse, vamos lá, pegou o grupo dele, vamos lá falar com o prefeito, e disse, prefeito, eu precisava de 2 motos, um fumacê, 2 motociclistas, e mais isso, e mais aquilo, e tal, e eu posso acabar com a malária aqui em Barcelos, por cento. E aí o prefeito teria virado para ele e dito, professor, nós aqui temos a malária que nós precisamos. Então, para chegar nessa história, o Cora começou a anunciar da seguinte maneira: ele pegou a palavra, pegou o microfone e disse, não, nós estamos falando de compromisso político, estamos falando do envolvimento das prefeituras e tal. Político é um FDP, ele não falou com essa sigla, não, ele falou por extenso. Então, a plateia levou um susto danado com essa afirmação dele, e ele olhou assim, meio assustado com a reação da plateia, e disse, não, num bom sentido. Então, ele contou a história do prefeito de Barcelos. De fato, o que o pessoal das prefeituras se queixa é que ele se vê desmuniciado, desprovido daquele recurso para a luta da endemia, se ele controlar a endemia. Quer dizer, não existe uma coisa que foi ainda imaginada para, de certa forma, premiar o sujeito que faz o trabalho de casa, porque... Bom, então esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós começamos a ver os números caírem, né? E nós chegamos até 2016 com os números caindo. Quando chegou em 2017, os números aumentaram em 50%. Passaram de 120 e poucos mil para 190 e poucos mil. E não se sabia explicar. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que isso aconteceu em outros lugares do mundo. Não em todos, mas aconteceu em outros lugares do mundo. A pergunta que eu me fiz, e que eu fiz em voz alta no comitê, foi: se a gente não sabe por que aumentou, é possível que a gente não saiba por que estava caindo. Que é mais grave ainda, né? Porque a gente está se vangloriando das nossas ações de controle e, de repente, as mesmas ações de controle coexistem com o aumento da transmissão. Então, tem alguma coisa que está errada. Então, existe alguma coisa a mais. E eu estou falando disso para chegar finalmente na questão que se levantou, que é a mais importante para mim, a questão da vacina.
O Marcos primeiro levantou a questão dos testes que foram feitos em voluntários, né? Essa vacina tem sido testada em voluntários há muito tempo, foi primeiro em presidiários, né, Marcos? De certa forma, com o mesmo princípio, que foi mosquito irradiado, e depois com esporozoito irradiado. Eu falei de tarde, Temporão, que se essa vacina fosse uma vacina colombiana ou brasileira, ela não estava onde está. Ela não estaria. E a gente sabia que a população exposta cronicamente à infecção, quer dizer, você está recebendo picada de mosquito infectado, vai se tornando imune. Então, a picada do mosquito infectante, a picada infectante tem alguma coisa a ver. Ao mesmo tempo, a gente vê crescer o nível dos anticorpos, primeiro contra o parasito todo, depois contra as proteínas que a gente foi identificando. Então, quanto mais picada, mais anticorpo e mais imunidade. Tudo isso batia. Quanto mais tempo de exposição também cresce, quanto maior a idade também cresce. Faz sentido também, né? Perdão, eu fiz um lapso aqui. Deu um lapso aqui. A gente está falando da vacina. Bom, então, estou tentando justificar a tua pergunta sobre o uso da vacina, a imunização de voluntários. E aí a gente sabia que o mosquito, portanto, e o que ele injeta, imuniza. E se ele imuniza, se o esporozoito imuniza, deve ter as proteínas que imunizam. E rapidamente mostramos quais eram as proteínas que imunizavam. E ficamos satisfeitos de identificar. Então, pensamos assim, antes de chegar na proteína que imunizava e sintetizar o peptídeo correspondente aos epitopos que imunizam, a gente pensou assim, por que não vamos dissecar os mosquitos e vamos isolar o esporozoito, quer dizer, a forma infectante do plasmódio, e injetar isso, que nem você faz com um vírus atenuado. E já se mostrou, inclusive, que picada de mosquito irradiado imuniza também. Não o morto, mas o irradiado imuniza. Então, se isso acontece, né, poderia ser possível. E aí a resposta veio rápido, porque não é possível fazer o trabalho manual de dissecar mosquitos para isolar a forma infectante em milhares, milhões de exemplares para poder imunizar uma população. Isso era uma coisa que ninguém contestava, até que um americano resolvesse fazer isso. E aí todos tiraram o chapéu e pronto, ele criou uma empresa que disseca mosquito, que, de novo, se fosse um colombiano ou era um brasileiro, ia ser apedrejado ou ovacionado, né? E ele está fazendo isso. Essa vacina, essa que a gente está estranhando que precisa de 4 doses, essa vacina é uma vacina que imuniza depois de 6 doses. Está achando pouco? Então vou dizer mais. Endovenosas. Continua sendo financiada pesadamente pela Fundação Bill e Melinda Gates. É uma empresa, chama Sanária. A Sanária produz, tem vamos dizer assim, uma linha de produção com pessoas, inúmeras, não sei, técnicas, dissecando um a um os mosquitos para produzir, e imuniza assim. E a imunização que vale por 1 ano só, e tem que começar de novo 6 doses endovenosas. Eles não, mas pelo menos para militar é bom. Então, essa vacina, para concluir, essa vacina que eu acho que ela é oriunda de um trabalho feito pela brasileira Ruth Nussenzag, essa que o Marcos citou, e a verdade é que a obtenção da proteína recombinante, assim como o peptídeo sintético, não se mostraram imunogênicos o suficiente e muito menos protetores. 35%, na melhor dos cálculos, podem ser o suficiente para justificar o discurso de que se você salvar 3 em cada 10 crianças que podem morrer, você está fazendo bem. E que se você fizer isso junto com outras coisas, talvez seja bom. Eu ouvi, a gente estava falando ainda há pouco com a doutora Cristiana, sobre um colega francês, que é um sujeito, ela chamou de mal educado, ele é arrogante, antipático, entendeu? Mas não sei se é mal educado, mas ele uma vez levantou num congresso onde estava justamente tentando se misturar vários antígenos para ver se melhorava a resposta de vacina,
E ele disse assim, eu não sei por que a gente continua achando que se misturar uma opção de coisa que não funciona, a gente vai ter uma que funcione. Então, eu estou preocupado um pouco com essa história de que a gente vai juntar uma vacina que protege 35%, com um mosquito transgênico, que também, não sei bem, para responder o mosquito transgênico muito rapidamente, eu tenho opinião de colegas modeladores matemáticos que são entusiastas disso, e isso é uma pena que o Ricardo Lourenço tenha saído, ele não é um otimista dessa estratégia. Então, enfim, é para dizer que eu acho, e eu sei que o Marcos pensa assim, é que a gente conhece o caminho responsável, consequente, que pode nos levar à melhoria do cenário, e é o quadro consequente, permanente, insistente, que melhora a qualidade de vida da população, que era o que o Rafael está citando, né? Os países do norte têm uma questão climática, mas eles tinham malária. Tinha malária na Itália, na França, nos Estados Unidos, no México. Então, nós conseguimos eliminar a malária na medida em que eliminamos o que mais condiciona, e eu acho que a maior comorbidade, como está dizendo o Rafael, é a pobreza, né? Então, se a gente não tiver um nível de vida decente, e finalizando, eu não vejo, como o Marcos e como o Marcelo, que a gente consiga erradicar. Primeiro, o termo erradicar é um termo que você usa para quando você não tem mais a doença, completamente. Eu erradiquei a varíola. E eu posso dizer que não tem mais varíola, primeira coisa, eu erradiquei do mundo. E segundo, não tem mais varíola e eu não preciso fazer nenhuma estratégia, nem vacinação, nem nada para isso, para que ela não volte. Então, ela está erradicada. Essa é a definição. Então, se você eliminar e tiver que manter todas as estratégias de controle e de vigilância para evitar que ela retorne, não pode falar em erradicação. Segundo, nós temos a malária zoonótica, de transmissão zoonótica, a Cristiana falou, não é um enorme problema. Não é um enorme problema, ela mostrou a dimensão, não é muito grande, mas isso quer dizer que não pode erradicar. Então, eu fico mais sensibilizado com a estratégia que é de eliminar o falciparum, porque o falciparum, primeiro, nós temos só 10%, segundo, ele é mais fácil da gente combater, terceiro, ele mata, e quarto, a gente está em vigência ou em risco de introdução de casos de malária resistente no falciparum. Então, essa é uma questão que, de fato, preocupa. Mas eu não faria esse discurso de que é possível erradicar a malária, quando a gente acabou depois de 10 anos de decréscimo, de atuação bem-sucedida de controle, a gente tem um aumento de 50% que a gente sequer sabe explicar direito. Então, pois não. Meu comentário é o seguinte, Cláudio, veja a gravidade da situação. Essa vacina foi anunciada anteontem, o teste, nesses 3 países africanos, pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, pelo Tedros, sob o argumento, aspas, mais ou menos, de que, apesar do relativo sucesso dos anos recentes na redução da incidência e da mortalidade na África, percebe-se uma redução da velocidade em que esse sucesso vinha acontecendo, o que demanda novas intervenções, mas parece que o consenso na área acadêmica, na área dos sanitaristas, é que essa vacina não vai levar a lugar algum, mas está gastando um bocado de dinheiro e tem o aval da OMS. Você tem a Cristiana aqui, que eu não sei se quiser falar sobre isso também, mas José Paulo pediu a palavra. José Paulo, comente. Bom, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores acadêmicos, colegas da plateia, e, em particular, os 2 palestrantes, professor Marcos Boulos e Rafael. Prazer estar aqui ao lado do colega da Fiocruz e ex-ministro temporão acadêmico aqui. Eu concordo também com o que Cláudio colocou e o professor Marcos Boulos também. Eu acho que erradicar é uma palavra muito forte, né? Eu acho que a gente pode pensar em eliminar, e, na sua época, ainda quanto ministro, o PNI é um programa de sucesso no Brasil, e o que aconteceu hoje é que nós tínhamos eliminado o sarampo, e hoje temos o sarampo de volta, né? E a gente pode falar, como o Cláudio colocou bem, né? Agradecer, Cláudio, pelo convite de estar aqui. A gente pode falar da erradicação da varíola, mas porque não tínhamos, inclusive, um outro hospedeiro, né? Que é o caso que a gente não tem com relação à própria malária.
Eu estava conversando com um acadêmico, Celso Ramos, e eu acho que aí é a colocação que eu gostaria de fazer efetivamente. Eu acho que, mesmo sendo membro de um conselho da OMS, né, é um pouco preocupante, inclusive isso que você colocou, Temporão, que é a OMS envolvida num caso como esse, em um momento crítico, como a gente tem das campanhas anti-vacina. Quer dizer, qualquer movimento hoje que você tenha a questão da vacina, quando não sendo benéfica para a população como um todo, uma situação de grande chance de insucesso com uma nova vacina como essa, a gente aumenta ainda mais, né, aqueles ativistas que são contra os programas de imunização. E o programa de imunização brasileiro foi um grande exemplo para o mundo, né, e mostra o Sistema Único de Saúde que funciona. Né? Então, um grande exemplo para o mundo foi o que o Brasil fez com o nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, acho que esse é um ponto muito importante e que a gente fica um pouco preocupado da OMS estar diretamente envolvida num processo desta natureza. Eu queria complementar. Primeiro, eu contei da vacina com esporozoito irradiado, que precisa de 6 doses endovenosas. Nenhum de nós nunca viu e possivelmente vai ver de novo uma proposta tão esdrúxula. Né? E como, na verdade, protegia relativamente pouco, porque a imunidade é pouco duradoura, ou seja, durante um ano, eles bolaram uma outra coisa. Em vez de dar o parasito, quer dizer, o parasito é irradiado, mas em vez de dar inativado pela irradiação, vamos dar só um pouquinho atenuado. Então, esse pouquinho atenuado não só faz o parasito chegar até o fígado, porque parece que é uma etapa necessária para que a imunidade se estabeleça, não pode ser o parasito morto, tem que ser ele vivo. Então, como dá origem a esquizontes hepáticos, a liberação de merozoítos viáveis, a infecção de hemácias e malária. E aí, depois, a segunda etapa é tratar a malária dada pela vacina. Isso é a proposta do nosso americano, chama Steve Hoffman, era um aluno da Rotino-Sansweig, jeito que badaladíssimo e tal, como vai essa área e tal. Eu, de novo, fico pensando se esse cara fosse um venezuelano. Então, esse é o aspecto. Sobre a questão da vacina e o OMS, é verdade, tem 3 dias que circulou essa notícia divulgada pela OMS, e tem talvez uns 2 ou 3, ou um pouquinho mais, que chegou ao meu conhecimento um artigo publicado na Human Vaccines and Immunotherapeutics, que acompanhou crianças vacinadas com essa vacina em 11 centros, em 7 países da África subsaariana. Ele vai ser testado em 360 mil crianças em 3 países que você citou. Esse foi estudado em 11 centros, em 7 países, e concerniu cerca de 9 mil crianças e 6.500 lactentes. 4 doses também. E eles seguiram uma porção de avaliação, ela é sobretudo de segurança, e analisaram, portanto, uma porção de desfechos nessas crianças de 2009 a 2014, 5 anos. E, nesse período, eles acompanharam, portanto, coisas como os efeitos colaterais mais banais e a própria malária cerebral, que é uma complicação da malária, meningites e complicação severa com morte. Praticamente, eu não tenho todos os dados aqui, mas li em diagonal o artigo, cuja referência eu posso dar para quem quiser. Praticamente todos os efeitos colaterais graves são mais frequentes nas crianças vacinadas. E ele diz textualmente na conclusão que requer prudência nos próximos ensaios. Então, de novo, será que eu estava dizendo que evoquei a questão da
tem coisa que a gente não sabe para explicar por que ela subiu e, portanto, que explicava por que ela estava caindo? E será que a gente pode imaginar que vacinar 360 mil crianças, eu vou mobilizar um efeito que eu não mobilizo se eu vacino só 8 mil? Entendeu? Eu de fato não sei, mas eu não acho que nenhum dos dados que foram produzidos em relação à RTS, essa vacina até agora, nos permitam afirmar com segurança ou recomendar que ela... Uma colega perguntou, aliás, a esposa do acadêmico Sabrá, que estava aqui, perguntou se no Brasil viria, eu nem raciocinei direito na hora, porque essa vacina é para Plasmodium falciparum. Então, em princípio, ela não nos interessa, e eu participei de uma reunião onde o Marcos Bolo participou também, e a gente disse claramente que acha que a vacina não é uma vacina boa para a gente. Então, enfim, eu acho que a gente está diante de questões, Temporão, muito delicadas, né? E aí eu assisti, postei outro dia no Facebook, um sujeito que se chama Bruning, acho que Jaime Bruning, que se diz professor de filosofia, que largou o magistério depois de 10 anos em várias cidades do Paraná, e ele tem um vídeo que eu acho que a gente um dia tem que passar aqui. Aliás, eu quero sugerir que a gente organize um evento sobre imunização para a gente poder analisar e discutir a questão do movimento anti-vacina, porque é impressionante o impacto que isso vem tendo. Esse indivíduo que faz um vídeo, grava um vídeo com uma mensagem absolutamente boçal, deliroide, persecutória, desinformada, assustadora e boçal, sobretudo. Ele diz que as vacinas são uma estratégia deles, eu não sei também quem são eles, para diminuir a população do planeta de 7 bilhões para 900 bilhões e que, junto com a água fluorada e com os alimentos transgênicos, eles vão conseguir esse intento e que, inclusive, já estão produzindo os caixões necessários para incinerar tanta gente. Não, acho que não. Não sei. Enfim, ele tem esse post que teve, eu assisti ele outro dia e levei um susto. 898 mil, portanto, é muito próximo do 1 milhão, né? Visualizações. Eu mostrei para o Celso, fiquei muito assustado, e o Celso reagiu igualmente assustado. Visualizações, 49 mil likes, 1.900 dislikes. Aí eu fui ler os comentários e deve ter, um para cada 50 likes, deve ter um comentário, né? Então, vou ler os primeiros 20, um para cada 25 deve ter. Li os 50, nenhum comentário questionando, ao contrário, todos eles contando histórias igualmente loucas, e no meio de outros comentários, tipo, Jesus vai voltar, e Deus abençoe, e, enfim, assustador. Então, esse cara que se diz que é professor de filosofia, que não tem nenhum diploma que sequer o aproxime de área que permita que ele faça qualquer comentário sobre saúde, e a firmeza, e eu acho que o sotaque sulista dá mais autoridade, né? Parece o sujeito mais sério, né? Quando ele, hein? E assustador. Então, você tem razão que a gente percebeu, se quer suspeitar, eu juro que vou encerrar minha fala, meu comentário, qualquer envolvimento ou influência que não seja absolutamente aceitável da indústria farmacêutica pode, de fato, ser muito mal vista e alimentar esse ambiente de fake news e de comentários estúpidos, né? Bom, desculpe, senhor presidente, pelo... Mais algum acadêmico? Acadêmico Omar da Rosa Santos. Só lembrar que há 40 anos atrás, lá no Hospital Gafregueni, nós assistimos a alguma coisa muito parecida com isto, quando veio uma comissão de um laboratório estrangeiro, norte-americano, para fazer testes de vacina contra a AIDS em brasileiros, e houve uma reação
da parte de um colega nosso, que era encarregado, Mário Correia Lima, que está aqui, assistiu isso tudo, pode me confirmar. E os argumentos eram mais ou menos parecidos com esses que foram apresentados aqui. E acabaram indo fazer os testes na África. Obrigado. Acadêmico Celso Ramos. Eu também sou uma testemunha, embora não tão próxima, professor Omar, desse episódio. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Senhores palestrantes, parabéns pela qualidade das exposições feitas. Meu caro amigo Cláudio, parabéns pelo seminário. Minhas senhoras, meus senhores, eu não vou falar muitas coisas, não, mas isso que o Cláudio mencionou, esse nosso espanto com esse vídeo, a mim talvez tenha espantado menos, porque eu já tinha visto vários outros. Agora, nós nunca imaginamos, eu pelo menos jamais imaginei que professores de filosofia, no plural, fossem tão perigosos assim, como a gente está vendo, e nós não estamos nos referindo, eu não estou me referindo, pelo menos, obviamente, a esse daí. Mas o que ele fala é a história dos Illuminati, é a história da nova ordem mundial, é a história de uma conspiração internacional que pretende exatamente acabar ou reduzir muito a população mundial para que o mundo possa se sustentar, e isso se faz através de vacina. Isso é o tempo todo. Eu tive a oportunidade de comentar, o ano passado nós fizemos aqui um simpósio sobre febre amarela, e eu depois fui ver, eu achava, presidente, que os nossos seminários eram colocados dentro do site da academia, mas descobri que não é isso, eles são uploaded, né, no YouTube. E então a gente faz um seminário, apresenta um seminário defendendo a vacina da febre amarela, e em seguida vem Lair Ribeiro falando contra a vacina da febre amarela. Então, isso não é propriamente novidade. Claro, pode ter se espantado, mas a gente está enfrentando isso há muito tempo. E lá fora é muito pior do que aqui. E a preocupação é que aqui, que a gente tem, ministro Temporão, um PNI modelo e funcionando há muito tempo, que a gente, de repente, tenha esse Programa Nacional de Imunização solapado e arrebentado por essas novas teorias de direita, porque são de direita intelectual, se não forem de direita política, com a teoria de conspiração, com alguma coisa soturna correndo e corroendo por baixo. Isso é algo que tem que ser combatido, não é necessário, não é suficiente combater apenas no Brasil, porque a gente agora estamos tendo casos de sarampo a partir da Venezuela, muito bem. Mas, nos anos todos para trás, nós temos tido casos de sarampo, introduções, microintroduções de casos de sarampo, que vêm da Europa, onde essas coisas funcionam. E funcionam, quer dizer, onde essas mentalidades funcionam. E funcionam não só a partir dessas teorias conspiratórias, mas também a partir de fundamentações religiosas que também estão próximas de nós. Então, isso é uma coisa muito séria, que precisa ser discutida e precisa ser enfrentada, e não a gente simplesmente fazer de conta que não, isso daí é uma coisa de um ou outro maluco boçal, né? E a coisa está resolvida. Não é isso. Eu queria fazer 2 comentários. Um só, os senhores provavelmente, pelo menos os que não são alunos ou alunos do professor Cláudio Daniel Ribeiro, nunca dissecaram um mosquito. Então, estou imaginando, quando ele falou daqui da fábrica, estou imaginando alguém com um par de farabefe, uma pinça, dente de rato, né, abrindo a cabeça de um mosquito para pegar a glândula salivar. Dentro daquele tórax do mosquito não tem pulmão. As glândulas salivares do mosquito são muito grandes e ficam dentro do tórax. Então, é mais ou menos simples. Tá? Não estou dizendo que seja fácil, mas é simples. Segura a cabecinha, não dá tiro na cabecinha, como determinado governador quer, mas segura e puxa, e a glândula sai de dentro do tórax. Agora, fazer isso em milhões de mosquitos, evidentemente, é uma coisa um pouco mais complicada.
Marcos está saindo, eu concordo com praticamente... Não, abraço, Nivete, e no seu filho. Eu concordo com tudo que o Marcos falou, mas acho que a questão da medicina do viajante é mais a questão da não medicina do viajante, no seguinte sentido. Quando alguém vai ao exterior ou viaja para a Amazônia e procura um serviço de medicina de viagem ou procura um médico e pede orientações, essa pessoa a gente dá a informação que tem que ser dada, dá a quimioprofilaxia, se for o caso, não esquece de vacinar contra a febre amarela, e de toda forma recomenda. Quando voltar, se tiver alguma coisa, vem aqui, não deixe de vir, pronto. Essa pessoa está razoavelmente protegida com quimioprofilaxia ou sem quimioprofilaxia, em termos. O problema é o indivíduo que vai a esses lugares e não tem este aconselhamento. É o indivíduo que vai a esses lugares sem saber que ele está submetido a um risco. É esse indivíduo que vai a esse lugar e, quando volta, tem febre e acha que é uma infecção urinária, ou acham que é uma infecção urinária, embora não tenha nenhuma manifestação urinária, que acham que é uma pneumonia, embora a pessoa não tenha tosse. E aí passam-se 2, passam-se 3, passam-se 4, 5 dias, 7 dias de malária falciparum já é suficiente para o indivíduo ter uma doença muito grave. E aí, então, o indivíduo morre. E é por isso que a gente tem uma taxa de mortalidade aqui, no caso, fora da região amazônica, que pode ser 200 vezes maior do que é na Amazônia. Primeiro, porque a gente tem dificuldade de diagnóstico. O médico não consegue fazer o diagnóstico clínico. Segundo, quando ele faz o diagnóstico clínico, muitas vezes ele não tem confirmação laboratorial. Não estou dizendo que isso seja rotina, mas há uma série de dificuldades nisso daí. E terceiro, ele muitas vezes, não é que o remédio não exista, ministro, é porque o médico não sabe onde é que está. Então, a gente vai tratar com o quê? Vai tratar com doxiciclina? Doxiciclina só não é suficiente. Nós vamos ter, então, que ter alguns outros medicamentos que estão disponíveis no serviço público, mas não estão disponíveis em qualquer lugar, e o médico, muitas vezes, não sabe onde isso está disponível. Eu me lembro, uma vez, um caso interessante de um jovem diplomata japonês que foi, por alguma razão, saiu do Rio de Janeiro, japonês, nascido no Japão. Saiu do Rio de Janeiro, ele estava no consulado aqui, e foi para Angola para exercer alguma atividade. Voltou de Angola, começou a fazer febre. Começou a fazer febre junto com diarreia. Diarreia é uma manifestação muito frequente da malária por falciparum. Enquanto está todo mundo esperando que outras coisas aconteçam, o indivíduo está com febre e diarreia. Veio da África, é cólera, que não dá febre, mas é gastroenterite, é isso, é aquilo. Ele foi a um médico aí, japonês brasileiro, que atendia a comunidade, e disse que estava com malária. O médico deu risada, receitou um ciprofloxacino, uma coisa dessas e tal. Ele acabou sendo internado num hospital de preferência dessa casa, e eu acabei sendo chamado quando o diagnóstico já tinha sido feito. Isso aqui é malária viva. Eu disse, isso não é malária viva, esse paciente está vindo de Angola, eu quero ir no laboratório. Fui no laboratório, olhei a lâmina, e era falciparum. O japonesinho só não morreu porque ele insistiu com o médico que ele estava com malária. Se não fosse isso, morria. É isso, presidente. Muito obrigado. Acadêmico Omar da Rosa Santos. É apenas para fazer um contraponto, uma notícia histórica. Isto que aconteceu, que foi ventilado aqui, relativo à situação do cidadão que fez um vídeo, e depois agora o Celso acabou mencionando novamente, aconteceu nessa casa, do senhor Joaquim Soares de Meireles, que fundou esta academia em 1829, a presidiu algumas vezes até 1835. A política, além do interesse comercial, existem os interesses políticos, financeiros, etc., existem os interesses políticos. Ele foi inculpado numa coisa que se chamava Confederação do Haiti,
que era um delírio persecutório, que dizia que ele era negro, o Meirelles, que dizia que todos os negros do mundo haviam se dado mãos com a finalidade de engravidar as brancas e matar aos brancos, para modificar a raça humana para que houvesse só negros. De modo que ele foi, inclusive, exilado do país, esteve em Portugal durante algum tempo. Quando mudou a política e entraram os seriam hoje em dia chamados de democratas, os liberais, no tempo de Dom Pedro II, ele retornou, foi eleito para constituinte e passou a ser, dali ele veio a ingressar na Marinha e fundou o Serviço Médico da Marinha. Mas ele foi acusado de ser um dos protagonistas da Confederação do Haiti. Professor Omar, sempre dando uma aula de história. Muito obrigado. Quero parabenizar o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro pelo excelente simpósio que tivemos hoje. Aprendemos muito sobre a malária. Quero parabenizar, mais uma vez, os apresentadores da tarde, o doutor Marcos Bolo, que teve que se ausentar por causa do voo dele, e também o doutor Rafael Sacramento, que está aqui. Muito obrigado pela sua apresentação sobre os Médicos Sem Fronteiras, realmente emocionante. Agradecer a participação de todos, a presença de vocês e dar por encerrado o simpósio. Boa noite.